Ele tem focado as discussões sobre as questões urbanas, transporte, drenagem urbana, impermeabilização do solo, entre os temas para que o município possa discutir as suas condições atuais e, sobretudo, as suas condições para enfrentar desafios ao longo do tempo. Está conosco no estúdio da TV Câmara o presidente da Associação de Engenheiros, Agrônomos e Arquitetos, a SENAG de Bauru, Afonso Fábio. Duas das temáticas novas que vocês estão discutindo, problemas recorrentes no tempo, a incapacidade do poder público de planejar a cidade e fazer com que essa ocupação seja ordenada e não produza efeitos como as inundações da Alfredo Maia, para falar de drenagem urbana aqui. Com certeza. Do seminário, que questões gerais vocês acabaram discutindo com especialistas? O Nelson, é o seguinte, esse seminário surgiu da ideia do próprio secretário de Obras ter feito uma reunião com a gente na SENAG, a pedido do Rodrigo Agostinho, foi pedir para que a gente pudesse montar um curso sobre projeto de drenagem. Qual a finalidade? A prefeitura, o pessoal antigo da prefeitura está saindo, está entrando gente nova, arquitetos, engenheiros, e ele foi fazer esse pedido para a gente. E nós aproveitamos e tivemos a ideia de, antes de fazer o curso, fazer um seminário sobre drenagem urbana. Através do apoio do CREA, apoio financeiro, do Sindicato dos Engenheiros, e através da EasyTech, que é uma faculdade que o CREA montou em São Paulo. Nós tivemos 4 especialistas que são professores, especialistas top na área de drenagem urbana. Legal. E trouxemos para fazer esse seminário. Qual que era a ideia do seminário? Não era trazer soluções para os problemas da cidade diretamente de Bauru, dos municípios que tiveram no seminário, mas discutir, tomar reflexões e ver as tecnologias que envolvem para fazer um tratamento, um trabalho do sistema de drenagem na cidade. Esse seminário foi um sucesso, porque tiveram muitos municípios, nós tivemos em torno de 160 pessoas participando, né? É importante discutir dentro desse seminário, nós tivemos fora prefeitos, tivemos deputado, senti um pouco a falta de vereadores, eu acho que tem que ser colocado aqui. Claro. Né? Eu acho que o Poder Legislativo tinha que estar presente, tivemos apenas 2 vereadores, sem citar nomes, né? Mas foi um seminário assim, que deu uma abertura grande para se discutir os problemas de drenagem nas cidades e quais são as tecnologias que podem ser usadas para tentar diminuir esses problemas. E dessa variação para o leigo do dia a dia, as tecnologias são diferentes de acordo com as condições, não sei se de solo, de questão topográfica, para a questão de drenagem? Então, assim, os grandes problemas de drenagem urbana, de projetos, exemplo, nós temos hoje tecnologias que são usadas para quando a água da chuva cai, de forma rápida, passar essa água para jusante. Isso aí é problema grave. E tem gente que faz projeto dessa forma. Isso aí aumenta a velocidade, aumenta a vazão, aumenta os problemas das inundações e acaba com a área de armazenamento e a área de escoamento. Outro problema, áreas ribeirinhas, né, que deviam ser usadas através dos rios para eliminar essas enchentes, está se construindo, está se fazendo barragem, está perdendo totalmente um ponto de escoamento, entendeu? Então, assim, quando você vai analisar, vamos dar um exemplo aí, Nações Unidas, que eu acho que é o que está o top aí, até um dia antes do seminário, saiu uma reportagem do Jornal da Cidade, onde a promotoria está questionando a Nações Unidas, um plano de emergência. Um plano de emergência, então o seminário veio praticamente junto. Precisa de várias tecnologias para resolver. Primeira coisa, é uma obra cara, mas eu acho que a vida humana não tem valor, né? Quando a gente se conseguir resolver o problema com relação à enchente e casos de morte que ocorreram, eu acho que não tem valor. Mas tem tecnologia que deve ser usada cada caso, tem que ser analisado cada trecho, tem que se fazer um planejamento dessa drenagem de etapas, né? Você pode usar determinados lugares da nações, se tiver espaço, piscinões, você pode usar colocar barreiras, você pode dividir a nações. Então, assim, tem várias tecnologias, mas tem que ser analisado pontual. E por isso que a gente precisa, eu acho, um projeto desses especialistas. Agora, esses tipos de encontros com especialistas e o poder público, você falou da Secretaria de Obras, não sei se a CEPLAN também esteve por lá, ela promove, no mínimo, uma questão inusitada que deveria o poder público fazer com bastante frequência. Foram abertos os desenhos das Nações Unidas. Com certeza. Esse foi um ponto importante, né? O Rodrigo teve na abertura, ficou um tempo, e à tarde ele retornou, antes de acabar, poucos minutos antes, e pediu que a gente pudesse dar um apoio para conversar com os especialistas de uma forma, né? Ali um bate-papo sobre as Nações Unidas. E ele tem
foi uma coisa até que impressionou, tem tudo detalhado, as Nações Unidas, avaliando ela como um todo, abriu na mesa, ficamos lá em 15 pessoas, onde foi pedido para que esses especialistas dessem sugestões com relação a todo o trecho, né? Então acho que ali ele conseguiu pegar alguma coisa, apesar que eu tenho claro o seguinte, o projeto tem que ser sentado, tem que envolver gente com competência, tem que envolver empresas com competência para fazer, porque eu falei, não é um projeto barato. Pelo cálculo que teve ali, em torno de 60 milhões, mais ou menos, deve ser o gasto para poder tentar organizar as Nações Unidas e diminuir os problemas de enchente que acontecem. Com esse porte não dá para ter o luxo de errar, né, Afonso? Com certeza. Mas eu acho que tem que ser resolvido, né? Os grandes problemas da cidade vão envolver dinheiro, mas e o poder público está aí para isso, para tentar buscar dinheiro através de PAC, coisa desse tipo na área federal, para tentar solucionar os problemas da cidade. Fala sobre a questão da ocupação do solo. A Nações, eu me recordo de uma matéria recente que eu fiz, que abordava o seguinte ponto. A bacia hidrográfica das Nações Unidas, a própria Secretaria Municipal de Planejamento contou, esse foi o ponto da matéria, que ela já está rejeitando pedidos de novos empreendimentos, sobretudo verticais, na região alta ali do aeroporto, da Vila Universitária, para as pessoas se situarem, e do lado de lá também no panorama, porque a tubulação ela já esgotou sua capacidade. E mais gente, mais esgoto... Com certeza. Não é só nem o problema só da tubulação, não é, para você resolver um problema de drenagem, não é aumentar a tubulação. É um item desse aí. Grandes problemas que nós temos aí. A ocupação do solo foi feita de uma forma desordenada mesmo, né? Tinha que ser feita uma análise maior. Tem um problema grave também, que isso aí envolve a população, que é o lixo gerado. A população está crescendo, a cidade está crescendo e o lixo também. E o descarte desse lixo, você sabe até mais do que eu, está sendo de uma forma inadequada. Então, a população tem que ser conscientizada, porque joga o lixo, entope os bueiros, é um problema grave também, certo? Então, ação de engenharia aqui de 60 milhões e cultural, de educar nosso comportamento. Eu acho que isso aí tem que ser investido na parte de divulgação para tentar mudar a característica do povo, né? Porque isso aí ajuda também a complicar, as inundações também é decorrente disso aí. Agora, tem erros muito comuns, como, por exemplo, aqui está discutindo uma alteração da lei das calçadas, que é de 2009, é um item nesse sistema que a gente está falando, mas se discute de incluir uma faixa menor, mas garantindo impermeabilização no meio, como se fosse um gramado no meio da calçada. Esse é um ponto importante, que são pequenos pontos, mas que vai ajudar, por exemplo, supermercados, né, de ter uma área de estacionamento que tenha pontos para drenagem. O que eu vejo é assim, só para ter uma ideia, saiu até no seminário, desde a época do Tuga, do ISO, do T-Day, nós tivemos na Senag, em todo esse espaço de tempo, 4 seminários desse aí. É muito tempo. Em 2003, na época do Nilson Costa, foi feito o plano diretor. No plano diretor, foi contratado na época projeto para Nações Unidas e para a Água do Sobrado, construção da barragem. De lá para cá, o que foi feito, a Água do Sobrado agora está em andamento, ainda não acabou a barragem. Então, assim, a gente percebe que está na hora de pegar um plano diretor que já existe e reformular esse plano diretor. E aí trabalhar com essas atividades para novos projetos, novas obras, tem que ter a regra do jogo. Eu acho que tudo está em cima do plano diretor e esse plano diretor deve envolver quem? Executivo, legislativo, entidade de classe, a população, tem que ser um plano, certo? Que englobe tudo e muita gente participe para sair um plano de verdade, né? Não tenho dúvida. Para você poder definir as ações e não ficar pautado em política, né? Eu acho que o plano diretor tem que envolver, tirar fora das ingerências políticas, tem que ser uma discussão para o que é melhor para a cidade, né? Então eu acho que a drenagem urbana também, como outros assuntos que nós tivemos na Senag, tá ligado nisso aí, tem que estar discutindo o plano diretor, colocar gente competente, né? Quais são as vontades para melhorar a qualidade de vida da população, melhorar a qualidade de vida da cidade. Eu acho que esse é o ponto, né? Falando nessas outras temáticas, você também participou já em São Paulo no seminário da questão de transportes. Aí tem mais de um item também, divididos aqui. A questão do transporte rápido, o que você ouviu? Então, eu só queria dar uma completada, eu tenho que fazer uma propaganda da Senag. Claro. A gente está procurando trabalhar com itens de importância da cidade. Você deve estar lembrando, a iluminação pública chegou onde chegou, porque começou lá. A estação de tratamento de esgoto, houve o debate, houve audiência, chegou numa conclusão aí de uma tecnologia talvez adequada pelo custo. Depois veio a Rodrigues Alves, e é aí que entra o ponto dessa transporte, foi feito um projeto de reformulação da Rodrigues Alves, e o Rodrigo pediu que fosse apresentado na Senag. Nós reunimos um grupo,
Nós temos especialistas em trânsito, foi apresentado pelo arquiteto e nós somos contra o que foi apresentado lá, que é o estilo de corredor de ônibus, né? Mas um projeto assim, que não previu arborização, iluminação pública, drenagem, é um projeto que se houver um problema de quebrar um veículo, não tem como passar. Então, foi um projeto que nós somos contra e parece que parou. Então nós estamos abertos para discussão. Acho que a funcionalidade dele não... Isso, e aí eu tive em São Paulo agora, num seminário de estudo de engenharia. Esse seminário, até o nome é Corredores de Ônibus para Cidades do Futuro, né? E a gente pôde ver lá tecnologias. A primeira tecnologia que nós vimos tá ligado com esse projeto de Bauru, que é o BRL, Ônibus em Trânsito Rápido, né? Só que assim, é um projeto de alta tecnologia, de prestação de serviço, mas ele tem, por exemplo, corredor individual para os ônibus e tem um corredor paralelo para ultrapassagens. Mas a gente teria espaço físico aqui? Então aí tem que ser analisado. Sim. Agora lá a gente percebe, no Rio de Janeiro para a Copa do Mundo, eles explicaram, está sendo feito 6 linhas, vão gastar 6 bilhões. Como é alguma coisa em prol da sociedade, vai ter desapropriações. Sim. Certo? Então, não vamos comparar Rio de Janeiro com Bauru, mas se houver necessidade, é um bem, atividade do transporte coletivo, é para a população. Então pode haver desapropriações. Se você quer fazer a cidade crescer, ter qualidade de vida, crescer de forma ordenada, talvez chegue até nesse ponto aí, né? Agora, existem alternativas, não é só isso. Isso aí ele traz, esses corredores, então, que aumenta a velocidade, a qualidade dos ônibus, né? É outra coisa, porque é o seguinte, a gente percebe assim, que o automóvel não é um direito, é um privilégio. Certo? Sim. Não é um direito do cidadão, é um privilégio. Então nós temos que trabalhar para tirar o automóvel da rua, trazer o transporte público. Entra a questão cultural de novo que a gente falou. Do lixo serve para o uso do carro também. Mas isso aí. Mas se você trouxer um transporte público com qualidade, com agilidade, com linhas disponíveis, não adianta você ter um trajeto desse se você não tem linhas para cruzar a cidade. Você começa a trazer talvez o público para usar. Entendeu? Então isso aí deu para perceber no Rio, isso aí vai ficar, a gente reclama muito, né? Estão gastando dinheiro na Copa do Mundo, mas está se fazendo coisa importante no Rio. O Rio vai estar interligado com 6 linhas, utilizando esse tipo BRT, mas interligando também com metrôs, não é só um transporte. Você tem que interligar, por exemplo, você tem nesses trajetos a parte de ciclovia paralela, tá? Então assim, agora vai envolver o quê? Dinheiro, e vai envolver avaliar projeto e redefinir o espaço urbano. Que é o que eu falei, Bauru é bem diferente do Rio de Janeiro. Então talvez o espaço que você tem aqui na Rodrigues Alves, e quando eu falo Rodrigues Alves, você tem que interligar. Não adianta só tentar melhorar a mobilidade urbana do Rodrigues Alves, tem que ser como um todo na cidade. Por isso que nós somos contra também o projeto lá, porque era uma coisa localizada. E um projeto que veio aí, a questão do planejamento, de novo, que a gente comenta, embutido fora do time, com um financiamento que poderia ter sido já realizado enquanto nós estamos conversando aqui, felizmente teve essa parada, sem discutir essas outras nuances que eram muito mais importantes. Eu senti, por exemplo, eu acho que eu tenho que falar claro, eu senti no projeto da Rodrigues Alves, o arquiteto é muito competente, um moleque muito bom e tal, mas assim, estava com pressa para pegar o dinheiro do PAC. Então foi feita uma coisa meio na correria. Agora não adianta pegar o dinheiro para fazer uma coisa, vamos falar o termo meia boca, vai dar problema depois. E não vai resolver o problema da mobilidade, entendeu? Sim. Então eu acho que é uma coisa que eu senti, assim, não sei se atrasou, né? Mas corre-se atrás do dinheiro e tudo é uma coisa muito rápida. E não é assim que você faz um projeto para pensar numa cidade para 15, 20 anos para frente. Né? Como você estava ouvindo especialistas em São Paulo, Fábio, e a questão do VLT? A gente fica olhando alguns, eu já ouvi muitos engenheiros, inclusive nos bate-papos que a gente para com a cerveja, um café, fica enxergando esse corredor do vazio urbano nosso. Certeza. Ao longo do eixo dos trilhos, como uma possibilidade, não sei como... O VLT é mais uma outra alternativa, né? Eu falei, para você melhorar a mobilidade na cidade, na parte de trânsito, você pode usar várias tecnologias interligando. O VLT é esse veículo sobre trilhos, é leve, um veículo leve sobre trilhos. E já pensando aqui, nós temos trilhos em Bauru parado lá, né? Que talvez daria para fazer uma interligação com ônibus em corredor, sim, com ciclovias. Mas nós temos uma condição de logística de cidade média que muitas não têm. Que não tem. De espaço. Tem. O VLT, o que é? É mais barato, é mais leve. A gente esteve vendo lá nessa apresentação aqui, você tem aí as plataformas, elas são alinhadas para acessibilidade. Outra coisa importante que eles aproveitaram, tanto para o BRT no Rio, e em várias outras localidades estão sendo feitas,
Nas plataformas é montado prestação de serviço, poupa tempo, para áreas culturais. Então, para levar a população para lá, você tem que ter um atrativo também. Então, são coisas que estão sendo integradas com essas tecnologias. Então, assim, Bauru, o VLT, eu acho que daria para encaixar dentro de um projeto macro, né, de mobilidade. Nós temos linhas disponíveis. Teria que ser feito um estudo, uma análise, mas é uma coisa adequada, é baixo custo, comparando com outros tipos de transporte. E tudo assim, toda essa tecnologia mostrada lá, os ônibus, até tem aqui o manual, a Caio aqui em Botucatu, esse ônibus lá no Rio de Janeiro, acho que ela ganhou, até já faz parte, nós temos aqui pertinho, sim, encostado, com relação ao ônibus e com relação à VLT. O VLT está sendo implantado em Santos, acho que agora em junho de 2014 já vai estar funcionando. Então, assim, a gente percebe que está na hora, certo, da cidade de Bauru, do executivo, ir atrás, buscar, e é isso que nós estamos querendo fazer, trazer esse pessoal aqui em Bauru para mostrar o que é VLT, mostrar o que é BRT, que são itens que eu acho que dá para ser utilizado na cidade de Bauru para tentar diminuir o problema da mobilidade de trânsito. Fico brincando entre amigos que às vezes as pessoas falam de ficar pensando pequeno, falando muito de utopia e sonho, mas quem conhece a estação de trem de Madrid, por exemplo, fica vendo o espaço cultural, da questão dos trens que interligam boa parte do território espanhol, que não é tão pequeno assim, e é um grande teatro coberto com grandes condições de logística, Nelson, de atrair de ponto de encontro. Por exemplo, no Rio de Janeiro eles mostraram muito lá... Com palco mesmo, uma gare gigante que a gente tem no centro aqui, com certeza, ela é maior do que o espaço físico do teatro que é montado lá. Isso aí completando com a tecnologia, que é uma tecnologia de alta velocidade, de qualidade nas instalações. Entendeu? Eu acho que, somando tudo isso, vai trazer, eu tenho quase certeza, o público para o transporte coletivo. Certo? Então tem que usar toda essa artimanha aí, mas eu acho que essa é a saída. Não dá mais para trabalhar pensando em carro nas vias, concorda? Eu acho que carro... É aquilo que eu te falei, é privilégio. Então, não é que nós vamos acabar com os carros, né? Mas tem que diminuir. Eu acho que aí o governo tem que entrar com uma política também. A gente percebe na Europa, no Japão, carros a partir de determinada idade têm que ser excluídos. Então, eu acho que não é só uma política das cidades para tentar melhorar a parte de trânsito. É muito benevolente a nossa condição de carro na rua. Fala daí, vão atacar a questão de discriminação, vão ter vários argumentos aqui. Mas o veículo é uma relação de privilégio mesmo. Porque senão vai travar. Sim. Não só Bauru, como você está vendo na cidade de São Paulo. Eu tive essa semana que eu fui lá no seminário, eu era para chegar às 8 horas, eu cheguei às 10, o seminário já tinha começado. Problema de trânsito, né? Não tem jeito. Então, tem que ser feita essas novas tecnologias, tem que ser usada, tem que buscar o dinheiro na área federal, em algum lugar, para poder fazer a cidade andar e crescer na forma que a gente acha que tem que ser feita, né? Afonso, e para fechar o nosso bate-papo, agradecer seu retorno aqui e falar sobre a questão institucional, da importância, você comentou, da Senag como instituição de classe, de participar da vida orgânica, ativa da cidade, nos debates que envolvem as questões coletivas, estruturais e de planejamento. Isso é muito importante, a iluminação pública, a drenagem, o tratamento de esgoto e o transporte. Então, nós estamos tentando, dentro da nossa gestão, discutir tecnicamente, de forma apolítica, os problemas da cidade. E a ideia nossa, nós estamos agora atrás de dinheiro também, porque nós estamos gastando bastante, mas eu acho que a gente conseguindo com o CREA, com o sindicato, essa é importante. Trazer esses grandes problemas, trazer especialistas. Certo? Nós temos que trazer gente competente, convidar o poder público, o legislativo, o executivo, para que vá lá, que sente, e daí sai alguma discussão maior. A Senag, o CREA, eu posso falar pelo CREA e pelo sindicato, está totalmente disponível. Eu acho que está começando a haver uma parceria um pouco maior. Eu acho que o prefeito entendeu que tendo a discussão técnica tem mais força, mesmo que haja erro depois, foi discutido tecnicamente. A política faz parte, mas acho que a parte técnica tem que estar... Eu acho que chegou a hora da cidade entender que tem que sentar e discutir em prol da cidade. Exemplo, o viaduto inacabado, eu tive lá, e aí até me chamaram, se eu podia colocar a minha posição. A minha posição foi o seguinte, que acho que chegou a hora de ficar caçando quem errou, porque fez, porque tem que acabar o viaduto, pô, certo? Então, isso terminar uma alça. Tem que acabar aquela alça, né? E vamos discutir depois. Então, eu acho que a parte de ingerências políticas está na hora de parar,
nós sabemos que tem divergências políticas, mas chega uma hora que acho que tem que sentar poder público, sentar entidades de classe para se conversar, para poder trazer subsídios, trazer tecnologia para melhorar a cidade. E esse é o nosso papel que nós estamos tentando fazer lá dentro da Senag. Tá? Muito obrigado. Hoje nós discutimos drenagem urbana, transporte e as relações de ocupação no dia a dia, as nossas formas de conviver coletivamente com a nossa cidade. Até o próximo programa.